Olá pessoal, eu sou Carlos Alberto Pereira de Freitas, estudante de Química da Universidade Federal do Piauí. E hoje vou ministrar uma aula. O nosso assunto a nossa matéria de hoje é fenômenos químicos e fenômenos físicos. Matéria, fenômeno físico e fenômeno químico. Aí vocês veem uma folha de papel sendo cortada com uma tesoura. Isso trata-se de um fenômeno. Então qualquer ação, qualquer transformação que sofre a matéria é um fenômeno. Fenômeno é o nome dado a toda e qualquer transformação que a matéria pode sofrer, independentemente se a sua composição foi ou não alterada. Quando pegamos uma folha de papel e simplesmente a rasgamos, modificamos seu formato e o tamanho, mas ainda temos o papel. Porém, essa folha foi queimada. Se ela for queimada, teremos modificação na sua composição química. Então aí já... Mas vamos falar de fenômenos físicos. São as alterações sofridas pela matéria que não provocam nenhuma modificação na sua composição. Ou seja, antes, durante e após o acontecimento de um fenômeno, a ocorrência de um fenômeno físico, a substância que constitui a matéria não serão alteradas. Exemplo de fenômenos físicos: amassar um papel, quebrar um copo de vidro. Você vê que se o copo quebra, ele continua, os cacos continuam sendo vidro, ele não sofre uma transformação na sua estrutura. Ferver uma água, a água é transformada de líquido para o gasoso, ela evapora, vai evaporando, mas continua sendo água, só que no estado gasoso. A produção de joias, por exemplo, em que a transformação, por exemplo, de uma barra de cobre em fios. Outro exemplo, a dissolução de açúcar em água. Você continua tendo uma água lá com açúcar. O congelamento de água, você tem uma barra de gelo, mas só que continua sendo água. Então a transformação de tecido em roupas, triturar carvão para obter o carvão ativo, aquecer uma panela de alumínio, isso tudo são transformações na parte de fenômenos físicos. Aí vocês viram uma amostra de umas bolinhas azul bem condensada, a primeira, a segunda dá a impressão de... A primeira, como estão tudo junto, dá a intenção de moléculas juntas, são um sólido. E no segundo, você vê que elas já estão se mexendo como se fosse um líquido fervendo, uma água fervendo, né? E na terceira, lá está em estado gasoso, que fosse água em estado gasoso. É para vocês terem uma ideia do que as transformações vão acontecendo. Mas continua sendo água, esses são fenômenos físicos. Aí está outra amostra, uma barra de gelo, com o próprio calor da mão ele vai se diluindo, se transformando, voltando a transformar em água, né? Então é mais um exemplo de que ele sofre a transformação, mas não altera a composição. Então, sinais que caracterizam um fenômeno físico são a mudança de estado físico, mudança no formato ou no tamanho, solubilidade, aquecendo uma matéria que se dissolve em outra, condução de calor ou eletricidade. Esses são sinais que caracterizam os fenômenos físicos. Aí está uma taça de vidro sendo quebrada, você vê que ele transforma em cacos, os cacos continuam sendo vidro, não houve uma alteração, então é um fenômeno físico. Um papel, onde você molda e forma o desenho de um animal, aí, um rinoceronte, ele modifica o tamanho, modifica a estrutura, mas ele não sofre a transformação química, então é um fenômeno físico. É simples, é fácil para
vocês descobrirem. Agora, os fenômenos químicos são as alterações sofridas pela matéria que provocam modificação na sua composição, ou seja, as substâncias que formam a matéria antes da ocorrência de um fenômeno químico são diferentes das substâncias que compõem o material após o fenômeno. Então aí vocês verem vários compostos químicos, onde cada elemento químico aí, ao ser queimado, tem a cor de uma chama de cor diferente. Então isso significa o quê? Para ter uma ideia de que as cores, uma mudança de cor, pode ser característica de um fenômeno químico. Você vê vários elementos químicos, como cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de lítio. Tem várias substâncias químicas, cada uma solta uma chama de uma cor. Muito interessante para que lembre dos fenômenos químicos. Exemplo de fenômenos químicos: produção do etanol a partir da cana-de-açúcar é um fenômeno químico. Cana, torna em etanol, só que não continua mais sendo cana. Produção de vinho a partir do suco de uva, ou transformação do vinho em vinagre, são fenômenos químicos. Apodrecimento de uma fruta é uma transformação química, então é um fenômeno químico. Amadurecimento da fruta, cozimento de ovo. O ovo é líquido, se quebrar ele sai líquido. Quando você cozinha ele sai sólido, só que transformado. Então a formação da ferrugem, um portão de aço, é uma lembrança para você ter a ideia do que é um fenômeno químico. Então um comprimido efervescente, que adicionado à água, ele fica efervescendo e soltando bolhas. Aquelas bolhas são um gás oriundo da reação química daquele material com a água. Aí tem as fotos de uma fruta lá apodrecendo, né? Então o fenômeno químico sofre a transformação, não vai mais ser fruta original como era antes. O ovo cozido também está transformado, e o copo de água lá com efervescente, onde eu falei que solta o gás a partir da reação do elemento químico do comprimido com a água. Então há uma reação e solta, libera gases, que são essas bolinhas que vão subindo. Então é nisso que a química é interessante. Você vai vendo os acontecimentos e vai aprendendo. Aqui, para fixar mais a ideia do que é fenômenos, tem mais alguns exemplos que eu vou apresentar para vocês. Aqui como fenômeno físico. Você pega uma peça, um ímã, por exemplo, carregado magneticamente, e coloca ele nas coisas de metais, nos pregos, ele vem grudado com os pregos pela força magnética. Ao soltar, ele continua sendo o mesmo ímã. E aqui nós temos um recipiente com gelo e água, onde o gelo vai se diluindo, transformando tudo em água, aquilo que a gente já explicou. Mas é para ficar gravado o que é fenômeno. Aqui é um fenômeno químico já. Você põe o álcool, põe fogo, começa a aparecer a chama e transformando o álcool em elemento químico, como dióxido de carbono. E aqui é uma palha de aço, onde é posto gotas de água. Depois de um determinado tempo, você vai ver o que acontece. Ele vai se oxidando, havendo uma transformação química, transformando em óxido de ferro, que é um tipo de um pigmento, que é a ferrugem, a famosa ferrugem. Então por aí vocês ficam com uma ideia gravada do que é os fenômenos químico e físico.